Thank you, Elder Haight. Obrigado, Elder Haight. Expressamos nossa gratidão a você, irmão Haight, a sua vida e o que representa para nós e a sua esposa Ruby. Expressamos nossa gratidão ao Senhor quando pagamos os nossos dízimos. O dízimo é uma prova de fé com bênçãos eternas. No Velho Testamento, Abraão provou sua fé ao pagar seus dízimos ao sumo sacerdote Melquisedeque. O neto de Abraão, Jacó, prometeu solenemente ao Senhor: de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. O dízimo foi estabelecido nesses últimos dias como uma lei essencial aos membros da Igreja Restaurada do Senhor. É um dos meios fundamentais pelos quais testificamos a respeito de nossa fé nele e de nossa obediência às suas leis e mandamentos. O dízimo é um dos mandamentos que nos qualificam, segundo nossa fé, para entrar no templo, a casa do Senhor. Apenas 3 meses depois do martírio do profeta Joseph Smith, quando os santos estavam construindo o templo de Nauvoo, Brigham Young escreveu, em nome do Quórum dos 12 Apóstolos, o seguinte: entrem séria e regularmente em uma observância rígida da lei do dízimo. Venham, então, à casa do Senhor e sejam ensinados em seus caminhos e andem em suas veredas. A estrita observância da lei do dízimo não só nos qualifica para receber as mais elevadas ordenanças salvadoras do templo, mas também nos permite recebê-las em lugar de nossos antepassados. Certa vez perguntaram ao presidente John Taylor, então membro dos 12, e os membros da igreja que não pagavam o dízimo poderiam batizar-se pelos mortos. Ele respondeu: aquele que não paga seu dízimo não serve para ser batizado pelos mortos. Se alguém não possui fé suficiente para cumprir coisas assim pequenas, não terá fé suficiente para salvar-se nem a seus amigos. O dízimo desenvolve e prova a nossa fé. Ao sacrificarmos ao Senhor aquilo que julgamos ser-nos necessário, desejável, aprendemos a depositar nossa confiança nele. Nossa fé no Senhor ajuda-nos a guardar os convênios e receber as bênçãos eternas do templo. A pioneira Sarah Rich, esposa de Charles Rich, escreveu em seu diário ao sair de Nauvoo: foram muitas as bênçãos que recebemos na casa do Senhor, as quais nos trouxeram felicidade e consolo em meio a todo esse sofrimento e nos possibilitaram ter fé em Deus e saber que Ele nos guiaria, susteria durante a jornada desconhecida que se estendia diante de nós. Assim como os pioneiros, a obediência ao pagamento do dízimo fortalece a nossa fé. E essa fé nos dá sustento para sobrepujarmos as provações, tribulações e sofrimentos durante a jornada de nossa vida. O dízimo também nos ensina a controlar nossos desejos e paixões pelas coisas do mundo. O pagamento do dízimo incentiva-nos a ser honestos em todas as transações com o nosso próximo. Aprendemos que o que nos é dado, por meio das bênçãos do Senhor e do nosso esforço diligente, é suficiente para suprir nossas necessidades. O dízimo tem um propósito especial como lei preparatória. No início dessa dispensação, o Senhor mandou determinados membros da igreja viverem a lei da congregação, uma lei recebida por convênio. Quando esse convênio deixou de ser cumprido, vieram grandes tribulações sobre os santos. A lei da consagração foi então revogada. Em seu lugar, o Senhor revelou a lei do dízimo para toda a igreja. Em julho de 1838, ele declarou: e este será o início do dízimo de meu povo. Os que assim tiverem pago o dízimo pagarão a 10ª parte de toda a sua renda anual, e isto será uma lei perante eles para sempre. A lei do dízimo prepara-nos para viver a lei da consagração, que é dedicar e doar todo o nosso tempo, talentos e recursos em prol da obra do Senhor. Até o dia em que nos for exigido viver esta lei maior,
precisamos cumprir o mandamento de viver a lei do dízimo, que é doar liberalmente 10% de nossa renda anual. Para aqueles que vivem a lei do dízimo fiel e honestamente, o Senhor promete-lhes uma abundância de bênçãos. Algumas dessas bênçãos são materiais, assim como o dízimo é material. Mas, do mesmo modo como as ordenanças do batismo e do sacramento têm aparência física, o mandamento de pagar o dízimo exige sacrifício material, o que maximiza o recebimento de grandes bênçãos espirituais. Conheço um casal que morava a milhares de quilômetros do templo mais próximo. Embora seus ganhos fossem parcos, pagavam fielmente o dízimo e economizavam tudo o que podiam para fazer uma viagem até a casa do Senhor. Depois de um ano, o irmão do marido, que não era membro da igreja, ofereceu-lhe inesperadamente 2 passagens de avião. Essa bênção material tornou possível a bênção espiritual da investidura e selamento do casal no templo. Outra bênção espiritual veio mais tarde, quando esse irmão, tocado pela humildade e fidelidade do casal, veio a tornar-se também um membro da igreja. As bênçãos materiais e espirituais do dízimo são especificamente adaptadas a nós e à nossa família, de acordo com a vontade do Senhor. Mas para recebê-las, precisamos obedecer à lei na qual elas se baseiam. No que se refere ao dízimo, o Senhor nos disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolherdes. Há alguém entre nós que rejeita intencionalmente um derramamento de bênçãos do Senhor? E, infelizmente, é isso que fazemos quando deixamos de pagar nosso dízimo. Dizemos não, justamente às bênçãos que buscamos e pelas quais oramos. Se vocês duvidam das bênçãos do dízimo, eu os incentivo a aceitar o convite feito pelo Senhor, de fazer prova dele nisso. Paguem seu dízimo. Destranquem as janelas do céu. Vocês serão grandemente abençoados por sua obediência e fidelidade às leis e mandamentos do Senhor. Asseguro-lhes que essas bênçãos são derramadas igualmente sobre ricos e sobre pobres. Como lemos na letra de um hino tradicional, é o sacrifício que nos garante as bênçãos do céu e não o montante das contribuições que fazemos. Os membros que doam liberalmente 10% de seu rendimento anual recebem todas as bênçãos prometidas do dízimo, quer o total doado corresponda às moedas da viúva ou ao tesouro do rei. Alguns anos atrás, visitei uma capela de uma outra denominação religiosa. Em um belíssimo vidro trazido da Europa, estava inscrito o nome do doador. No majestoso púlpito, feito dos cedros do Líbano, encontrava-se as iniciais de um rico benfeitor. Os melhores bancos estavam reservados para as famílias proeminentes que fizeram as maiores doações para o fundo de construção da capela. Ao contrário, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, todo aquele que paga integralmente seu dízimo é reconhecido e abençoado igualmente pelo Senhor, sem honras e recompensas públicas especiais. Ele não faz acepção de pessoas. Sua lei, quanto à renda da Igreja, é realmente igualitária. O modo segundo o qual o dízimo é distribuído é significativo em nossos dias. Assim como vemos exemplos de cobiça e avareza entre alguns funcionários irresponsáveis de entidades, sentimos-nos gratos porque o Senhor nos proveu um modo para a administração do dízimo, sob sua direção. Por revelação, os bispos são ordenados para manter o armazém do Senhor, receber os fundos da igreja. Espera-se que tanto o bispo quanto os secretários paguem integralmente seu dízimo e vivam prudentemente dentro do próprio orçamento. Imediatamente após receber as doações de dízimos dos membros de sua ala ou ramo, esses líderes locais transferem seus fundos diretamente para a sede da igreja. Depois, segundo a revelação do Senhor, o uso do dízimo é determinado por um conselho formado pela primeira presidência, o quórum dos 12 apóstolos e o bispado presidente. O Senhor afirma especificamente que a obra do conselho deverá ser dirigida
por minha própria voz a eles. Esse conselho denomina-se Conselho de Uso do Dízimo. É notável presenciar que conselho prestando atenção à voz do Senhor. Esse conselho presta de fato atenção àquilo que o Senhor tem a dizer. Cada membro tem conhecimento e participa de todas as decisões do conselho. Nenhuma decisão é tomada sem que o conselho chegue à unanimidade. Todos os fundos de dízimo são usados para os propósitos da igreja, o que inclui o bem-estar, cuidado aos pobres e necessitados, templos, construção e manutenção de capelas, educação, materiais de currículo, em resumo, a obra do Senhor. O presidente George Albert Smith conta o episódio de um amigo que havia decidido usar o dinheiro do dízimo para apoiar atividades de organizações dignas. Quando esse amigo perguntou ao presidente Smith o que pensava sobre o seu plano, o presidente Smith respondeu: "Acho que você é muito generoso com a propriedade de outros. Contou-me o que fez com o dinheiro do Senhor, mas não me disse ter dado um centavo de seu dinheiro para quem quer que fosse. Ele é o melhor sócio que você tem no mundo. Dá-lhe tudo o que você tem, até mesmo o ar que respira. O Senhor disse que você deveria tirar 1/10 do que ganha e dá-lo à igreja. O dízimo dos membros da igreja pertence ao Senhor. Ele decide por meio de um conselho formado por seus servos como deve ser usado. Eu presto a vocês o testemunho deste conselho. Sentei nesse conselho por 15 anos, como bispo presidente desta igreja. Sem exceção, os fundos dos dízimos desta igreja têm sido usados para seus propósitos, os propósitos do Senhor. O Senhor quer que todos os seus filhos recebam as bênçãos do dízimo. Com frequência, nós, como pais, não ensinamos e incentivamos nossos filhos a viver essa lei, porque a sua contribuição totaliza somente alguns centavos. Mas sem o testemunho do dízimo, eles ficam vulneráveis. Quando atingirem a adolescência, sentir-se-ão atraídos por roupas, entretenimento e coisas caras, arriscando-se dessa forma a perder a proteção especial que o dízimo proporciona. Com o passar do tempo, qual será a possibilidade de que um rapaz seja ordenado elder, serva uma missão e ensine eficazmente a lei a outras pessoas, se ele mesmo não viveu esta lei? Quando voltar para casa e precisar enfrentar as pressões de formar e iniciar uma família, uma carreira profissional, será que a lei do dízimo ficará mais fácil de seguir? De modo algum. Uma jovem será que uma jovem será digna de servir ao Senhor e realizar os convênios de um casamento celestial sem ter recebido um testemunho próprio a respeito do dízimo? Será que estará preparada para ensinar a seus filhos uma lei que ela mesma ainda não aprendeu por experiência própria? Oh, quanta fidelidade é exigida dos pais e mães que unidos invocam as bênçãos de proteção do dízimo sobre sua família. O presidente Joseph Smith testificou destas bênçãos. O presidente Lawrence Snow disse: "Ensinai vossos filhos a pagar o dízimo para que isso possa ser observado perpetuamente." Se observarmos essa lei, não importa o que o inimigo venha fazer, o Senhor nos preservará. Dentro de algumas semanas, cada um de nós terá a sagrada oportunidade de apresentar-se diante do bispo e fazer o acerto do dízimo com o Senhor. Seu bispo será cuidadoso e gentil, compreenderá os problemas que vocês enfrentam. Se não puderem pagar tudo o que deixaram de pagar no passado, sigam em frente. Comecem hoje. Fale com o bispo sobre sua determinação em pagar um dízimo integral, doravante, e façam um planejamento para voltar a frequentar o templo o quanto antes. Assim que houverem demonstrado sua fé, pagando o dízimo por um determinado período e cumprindo os demais mandamentos necessários, vocês estarão aptos a desfrutar das bênçãos eternas do templo. Imploro a vocês, não deixe que passe essa oportunidade. Não procrastinem. Pais e mães, ao preparar-se para o acerto do dízimo, eu os incentivo a reunir-se com seus filhos pequenos e ajudá-los a calcular seu dízimo. Não importa quão pequeno possa ser.
Ajude seus filhos adolescentes a consultar seus registros e fazer um levantamento de seus aumentos. Que oportunidade de ouro para plantar a semente de fé no coração de seus filhos. Vocês o estarão iniciando no caminho que conduz ao templo. Tanto as gerações de seus antepassados que vieram antes de você, quanto sua posteridade, que virá depois, levantar-se-ão e os chamarão bem-aventurados, pois estarão preparando seus filhos para realizar as ordenanças de salvação em seu benefício. Não é coincidência, irmãos e irmãs, que sob a direção do profeta vivo de Deus, sobre esta terra, nos dias de hoje, o presidente Gordon B. Hinckley, os templos estão se espalhando sobre a face da terra. Se obedecermos aos mandamentos que incluem o pagamento do dízimo, estaremos qualificados para entrar nesses templos e ser selados à nossa família e receber as bênçãos eternas. Exorto-os que não procrastinem e que estejam atentos aos mandamentos do Senhor, ao mandamento de viver a lei do dízimo. Conheço 2 missionários que visitaram uma família muito pobre. A casa era de taipa, o chão era de terra, e não havia eletricidade, e não havia mesmo camas. Todas as noites o pai, um lavrador, gastava todo o ganho do dia em alimentos que trazia para o modesto jantar. Considerando esse lar tão humilde, o companheiro sênior pensou consigo mesmo: a lei do dízimo será certamente um grande obstáculo para essa família. Talvez seja prudente não tocar nesse assunto por enquanto. Alguns momentos depois, o companheiro Júnior expressou sua voz alta o próprio pensamento e disse: Sei sem dúvida que o princípio do dízimo não será ensinado nas próximas 4 palestras, mas, por favor, vamos ensiná-la na próxima visita. Eles precisam ficar sabendo sobre o dízimo agora, pois necessitam muito da ajuda do Senhor. Esse missionário sabia que há uma lei irrevogavelmente decretada nos céus antes da fundação deste mundo, na qual todas as bênçãos se baseiam. E quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei na qual ela se baseia. O Senhor quer abençoar essa família e espero ansiosamente por sua obediência. Meus amados irmãos e irmãs, as bênçãos eternas do dízimo são reais. Eu as tenho presenciado em minha vida e na vida de minha família. Testifico, se vivermos a lei do dízimo através da obediência e do sacrifício, seremos abençoados pelo Senhor. De acordo com as palavras de Joseph Smith, uma religião que não requer sacrifício não tem poder para salvar a fé, não tem poder para salvar as almas do homem. E disto eu testifico, que o Senhor Jesus Cristo sacrificou a sua vida para trazer a salvação a cada um de nós. E como sua testemunha especial, eu testifico que ele vive. E a favor dele, eu expresso a você a minha gratidão, aos filhos, às viúvas, aos jovens, às famílias, aos fiéis, pelo seu dízimo sagrado. Essas ofertas serão memorizadas nos livros da vida. E este testemunho eu deixo com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.